Na edição de hoje, a gente vai falar sobre um tema que preocupa muita gente. Vamos falar sobre dor. O videocast Viva a Saúde de hoje já está no ar. Como eu comecei o videocast de hoje, nós vamos falar sobre dor. Quando essa palavra é mencionada, muita gente se preocupa, porque ninguém gosta de conviver com a dor. E hoje nós vamos falar sobre esse tema com alguém que convive todos os dias com o assunto e que se especializou, inclusive, nessa área. Nós vamos conversar com o Dr. Ney Bianchini, médico anestesiologista e subespecialista em terapia da dor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui nesse programa. Estamos aqui para ajudar e desmistificar esse assunto que muitos pacientes, né, sofrem muito com a dor crônica, né? Então, a gente vai falar sobre essa questão da dor crônica, né? A gente falava aqui antes de começar que existe a dor crônica e existe a dor aguda. Elas são bem diferentes, né? O que diferencia uma da outra, doutor? Não, claro, vamos falar, mas só para comentar ali, né, que tu falaste na minha introdução a respeito da terapia da dor crônica, que é uma subespecialidade e que, apesar de eu ser anestesiologista, não é só anestesiologista que venha se dedicar ao assunto de dor crônica, né? A gente tem muitas subespecialidades dentro da medicina, reumatologistas, ortopedistas, neurologistas, e não só da parte médica, como da parte não médica também, muitos fisioterapeutas, psicólogos, que a gente sabe que a dor crônica, o importante na dor crônica é ter essa abordagem multidisciplinar, né? Onde tem vários especialistas, com vários tipos de tratamento, para que a gente tenha um sucesso melhor no tratamento desses nossos clientes com dor crônica. A dor crônica, pelo conceito, né, da IASP, a IASP é uma associação internacional para o estudo da dor, né, e a gente tem a nossa sociedade brasileira para o estudo da dor, que é composta, como eu já comentei, por vários especialistas. Ela conceitua a dor crônica como uma dor superior ao 3 meses de duração. Alguns autores falam de 3 a 6 meses, mas há um consenso que se é uma dor aguda permanecer por um período maior que 3 meses, a gente já rotula o paciente com dor crônica. Então, essa abordagem ela é feita pelo médico anestesiologista, mas ela também tem essa frente toda multidisciplinar, né, de vários profissionais. Geralmente, fazendo essa leitura do problema. Geralmente, assim, os pacientes que chegam com dor crônica a mim, né, como médico anestesiologista e terapeuta da dor, que também não são todos os anestesiologistas que se dedicam a esse assunto, muito pelo contrário, a gente tem pouco sobre o assunto de dor crônica. Geralmente são pacientes que já passaram por vários tipos de abordagem, de tratamento, fizeram várias tentativas com outros profissionais, de várias especialidades, e muitas vezes esses outros profissionais acabam não conseguindo, não digo dar jeito, mas não conseguem de uma maneira efetiva abordar a dor do paciente, e acabam encaminhando para nós para a gente ver se tem algum tipo de tratamento a mais que a gente possa estar fazendo, ou se realmente comprovar o diagnóstico que o paciente está, qual é o tipo de diagnóstico, né? Mas sempre falando da importância da abordagem multidisciplinar, né? Sim, até porque dor, ela tem esse aspecto subjetivo e tem esse aspecto fisiológico, né? A dor, assim, até hoje em dia a gente evita conceituar a dor como tendo algum tipo de lesão tecidual. Não tem necessidade, o que é lesão tecidual? De ter algum trauma, alguma lesão, algum trauma. Até o novo conceito de dor fala na ausência de um dano tecidual. O que significa? A gente vê isso muito na fibromialgia. Depois a gente pode falar um pouquinho da fibromialgia, que é uma dor crônica muito comum, né? Que afeta em torno de 2 a 2,5% da população. E a gente percebe que a fibromialgia, o paciente chega para nós e diz: doutor, está doendo tudo, da cabeça aos pés. E não tem nenhum dano tecidual, não tem nenhuma lesão, né? Então, realmente, o conceito de dor crônica coloca como na ausência de dano tecidual, mesmo com dor crônica. Sim. Então, é uma sensação subjetiva com uma lesão potencial ou na ausência de uma lesão, né? Então, realmente, isso acontece com muita frequência, né? E isso tem um envolvimento também que a gente chama de um envolvimento emocional, porque às vezes paciente que não tem nenhum tipo de lesão, claro que tem pacientes que têm muitas lesões, né? Mas pacientes que não têm lesão, até para ele, com os familiares ou com os
isso é complicado às vezes mostrar para os familiares. É muito relativo, né? Dizer que está com dor crônica, mas ele não tem aparentemente nada, os exames estão normais, como é que ele vai comprovar realmente que está com dor crônica? Nesse caso da fibromialgia é bem difícil para o paciente, isso leva a um envolvimento psicológico, um envolvimento emocional muito importante, extremamente grande. E a família, né, faz muito parte desse tratamento também. Depois a gente pode falar um pouquinho do tratamento, como um alicerce para esse paciente também melhorar junto com a família, o médico e o paciente em si, que é a pedra fundamental no tratamento, né? Doutor, antes da gente seguir essa conversa, eu queria perguntar um pouquinho sobre a tua experiência à frente desse trabalho, né? Como que é a tua formação nessa área? Então, eu trabalho com dor crônica já fazem 22 anos, né? Eu fiz a especialização em anestesiologia no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, e depois fui fazer uma subespecialidade durante 6 meses em Barcelona, na Espanha, onde lá eu me dediquei apenas a estudar e subespecialidade de dor crônica, né? Onde a gente faz tanto... Então, há 22 anos que eu estou aqui nessa área, né? Eu não, claro que como anestesiologista, a maioria do meu tempo eu faço anestesiologia, eu faço anestesia e me dedico praticamente 20% do meu horário que eu dedico ao tratamento da dor crônica. Eu atendo, geralmente são pacientes, como eu falei para ti, são pacientes encaminhados de outros colegas, né? Inclusive eu até sou professor da Unisul também, e a gente está orientando agora uma aluna que está terminando a faculdade de medicina ano que vem, e ela fez um estudo epidemiológico do meu consultório de dor e de um outro colega que trabalha comigo, que é o Dr. Diego, que também é anestesiologista e terapeuta da dor. E dentro das dores que a gente trata, né, que geralmente chegam para nós, as mais comuns são as dorsalgias, são as dores na coluna, né, em toda a coluna. E o mais comum são as dores lombares, né? E dor de coluna, quando a gente fala dor de coluna, é extremamente importante. Hoje a gente vê uma prevalência de dor na coluna, né? A gente fala em dor na coluna para os leigos, né? Dor de coluna tem uma prevalência muito grande na população e uma incapacidade ao trabalho, né? A gente sabe que hoje a maior parte dos pacientes que têm uma idade ao trabalho, a maior causa de uma incapacidade temporária ao trabalho é por lombalgia, né? Por algum tipo de dor, lombalgias, dorsalgias. Aí tem várias causas de lombalgia, desde hérnia de disco, artrose das facetas, discopatias, né? Tem vários tipos de causas de dor lombar. E dependendo da causa, né, a gente porque a gente tem o tratamento que a gente geralmente faz, né, que é o tratamento conservador, que na maioria das vezes é feita já pelo médico ortopedista ou neurologista que atende esse paciente com dor lombar, que a maioria das vezes é um tratamento conservador. O que seria um tratamento conservador, né? Geralmente são repouso, analgésicos, tira da crise e depois faz um tratamento de fisioterapia, reforço muscular, atividade física gradual. E a grande maioria dos pacientes, 90% dos pacientes, melhoram com esse tipo de tratamento conservador, né? E uma parte ainda fica com uma dor residual, né? Fica com uma dor residual ou não melhoram nem um pouco com esse tratamento conservador. Então, e aí entram os tratamentos... Então, daí geralmente eles encaminham para nós, existem outros médicos que também fazem, no caso dos ortopedistas, né? Às vezes quando a fisioterapia não foi suficiente ou não deu conta para tratar a dor desse paciente, geralmente encaminham para nós para a gente ver se a gente pode fazer algum tipo de tratamento intervencionista, né? Tratamento intervencionista geralmente a gente faz com infiltrações, bloqueios sobre a coluna, que são tipos de tratamentos que a gente tem que levar o paciente a um centro cirúrgico, onde a gente tem uma radioscopia, onde a gente analisa os exames complementares e bota uma agulha naquele lugar onde está uma hérnia de disco, vou dar um exemplo, né? E claro que são procedimentos assim bem simples, bem tranquilos, são procedimentos que se faz seguros, são procedimentos que se faz em 20 minutos. O paciente não tem necessidade de ficar internado, ele só fica um pouco na sala de recuperação da anestesia, depois em 2 horas já vai para casa. A gente faz com sedação também, que tem muitos pacientes que a gente fala que vai fazer uma infiltração e doutor, não, eu tenho medo da agulha,
Não faço infiltração. Tem esse mito, né, em torno do procedimento, né? Mas o doutor está falando que é um procedimento simples, seguro. É bem tranquilo. De rápida recuperação. Inclusive para se livrar da dor, né? Exatamente. Assim, claro, e também não posso, eu sempre comento para os nossos pacientes, não vamos fazer a infiltração que vai acabar com o seu problema, né? Então a gente faz a infiltração para tirar o paciente daquela crise de dor ou tirar da dor para daí fazer uma fisioterapia melhor. É um processo. Não, tudo é um processo. Por isso que desde o começo eu falo dessa importância dessa abordagem multidisciplinar de pacientes com dor crônica. Principalmente as dorsalgias, que são a principal causa que eu estava falando do meu trabalho, do meu consultório, né? Que são as dorsalgias que são as principais causas de sintomas dolorosos crônicos que eu recebo. E em segundo caso é a fibromialgia. A fibromialgia. Fibromialgia é um tema assim, que chama a atenção de muita gente, porque é cada vez mais comum. É verdade que acomete pessoas na faixa etária dos 30 a 50 anos, em média, doutor? Então, a fibromialgia, o mais comum é mulheres, é uma prevalência de mulheres, em torno de 10 são cada 10 pacientes com fibromialgia, 9 são mulheres. E a faixa etária é justamente essa faixa etária de meia idade, né? Entre 30 a 50 anos, apesar que eu já tive alguns casos de adolescentes que a gente diagnosticou fibromialgia e também pacientes mais idosos. É um diagnóstico difícil, né? É um diagnóstico difícil de idade de fibromialgia. Na verdade, é um diagnóstico de exclusão, porque não existe nenhum tipo de exame que a gente peça, né? E que comprove, né? Que é difícil. Paciente, vai aqui, eu vou pedir um exame de sangue e está aqui, ó, o exame de sangue está comprovando que é fibromialgia, ou um exame de ressonância, ou uma tomografia, isso aqui, ó, está aqui, ó. A gente não tem, então a gente até pede vários tipos de exame, de sangue, de ressonância, para descartar outros tipos de doença que podem causar sintomas parecidos da fibromialgia, né, porque também a fibromialgia, ela não é só dor crônica, né, tem vários sintomas, né, então assim, além da dor crônica, o paciente geralmente tem muita fadiga é fraqueza, astenia para fazer os trabalhos de casa, o dia a dia, né? Geralmente o paciente vem com uma insônia, que a gente chama que é um sono não reparador, o paciente não dorme bem. A gente fala em rigidez matinal, que o paciente acorda todo duro para sair da cama de manhã. Ele geralmente tem sensação assim de formigamento nas mãos e nos pés. Uma coisa já é consequência da outra, doutor? A dor leva a esse tipo de... É que a fibromialgia é uma síndrome, né? É uma síndrome dolorosa crônica, mas que tem outros tipos de sintomas que não a dor. Então, como eu falei, às vezes tem pacientes que têm, além da dor, elas têm aquela síndrome do intestino irritável, que é, às vezes tem dores cólicas abdominais, que cursa às vezes com diarreia ou até mesmo constipação. Às vezes o paciente tem aperto no peito, às vezes até os pacientes chegam, doutor, eu até fui fazer esteira, fui fazer eletro, porque achava que estava infartando, e às vezes esse aperto no peito faz parte dos sintomas da fibromialgia, né? E além desses sintomas, antigamente o diagnóstico até é essencialmente clínico, como eu falei, existem os pontos dolorosos da fibromialgia, e que também a gente palpa nos doentes para ver os pontos dolorosos, mas é uma dor generalizada, a característica principal, associado com esses outros sintomas que eu falei, né? E associado também às vezes com sintomas tipo ansiedade, depressão, que é muito comum, mas é uma dor generalizada, que não é num ponto específico, né? E que às vezes são dores que tem nos braços, nas pernas, e às vezes vê que às vezes essas dores, o paciente relata para nós que essas dores às vezes caminham, às vezes num dia está mais na perna, no outro dia está mais no braço direito, no outro dia está mais no braço esquerdo, no outro dia está na coluna, né? Então a gente também vê muito isso na nossa experiência com fibromialgia, essa dor, ela caminhar, mas é uma dor generalizada. Mas, mas por que a doença se comporta assim? Por que acontece isso? Então por que a etiologia, né? Por que acontece? Por que uns pacientes desenvolvem fibromialgia e os outros não? Né? A medicina ainda não chegou nessa resposta. A gente até tem algumas assim, aparentes causas, que é uma desregulação da dor no sistema nervoso central, onde vamos dizer que a gente tem os receptores de dor que estariam mais... a gente tem receptores e neurotransmissores. E a gente tem os que são excitatórios, que estimulam a dor, e outros neurotransmissores inibitórios, né?
tipo serotoninas, as nossas encefalinas, né? Enfim, não quero chegar muito nessa parte assim, mas é uma desregulação desse sistema de dor no sistema nervoso central, onde tem um controle da dor, onde teria uma falta desses neurotransmissores inibitórios e um excesso dos neurotransmissores excitatórios. E essa desregulação nesses pacientes que leva. Agora, por que uns têm isso e os outros não têm? A medicina ainda não chegou. Eu ia te perguntar por que mulheres apresentam esse quadro com mais frequência. Então, o que sabe é que tem muita... O fator genético ele está muito envolvido nisso, né? Sabe-se que pacientes que têm fibromialgia, têm seus familiares, né, principalmente os filhos, né, têm uma predisposição 8 vezes maior de ter fibromialgia do que a população em geral. Em relação às mulheres, não tem também uma explicação por que as mulheres. A gente vê assim que até mesmo um dos sintomas que acompanha a fibromialgia com bastante prevalência, mais de 50% dos pacientes com fibromialgia, eles têm depressão e ansiedade associado, e a gente vê que isso também é mais comum em mulheres do que em homens, né? Mas não tem ainda uma definição da medicina o porquê que isso acontece. Né? Tem uma forma de... Bom, isso tem a ver com o estilo de vida? Tem também. Pacientes que são assim de humor mais... tem um estilo de vida mais ativo, né? Que promove que façam atividade física com frequência, né? Que estão mais sujeitas ao estresse, por exemplo. Não, pacientes que estão mais sujeitos ao estresse, eu percebo assim, o que eu percebo no meu consultório? O que a gente vê, né? Geralmente são pacientes que têm problemas de relacionamento, alguns tipos de problemas de relacionamento, seja problemas dentro do ambiente de trabalho ou dentro do ambiente familiar, né? A gente vê com frequência. Pacientes que não estão muito resolvidos dentro de uma profissão, né? Ou algum problema de relação como eu falei, dentro da família, né? Então a gente vê que isso é muito frequente em pacientes com fibromialgia. Para o médico, isso é um desafio, assim, sabe? Lidar com isso, porque a estrutura familiar é algo que vem, já que tem raízes profundas muitas vezes, né? Para o médico, como é essa abordagem? Assim, por isso que um médico só é difícil a gente, para mim só, não, eu como especialista de dor, anestesiologistas, que a gente faz muito tratamento intervencionista, como eu falei, apesar que a fibromialgia, o tratamento intervencionista praticamente não existe, o tratamento, a gente falando um pouquinho do tratamento, né? O tratamento é o paciente, depois de um diagnóstico feito, né? É fazer atividade física, é se conscientizar do que tem, isso é o mais importante, né? O paciente não achar que tem um outro tipo de doença, alguma coisa a mais além disso, e se conscientizar realmente de que aquilo que ele está sentindo, aquelas dores crônicas é de fibromialgia, conhecer a doença. Eu comento muito para os pacientes, às vezes a internet atrapalha na medicina, né? Mas às vezes ajuda, e nesse caso é um caso que ele ajuda. Até tem sites que falam só sobre fibromialgia, né? Para entender também essa relação que outros pacientes têm, e isso tudo na internet a gente encontra muito, né? O que os outros pacientes sentiram, o que eles fizeram que melhoraram, né? E o paciente é o ponto-chave do tratamento, e ele tem que ser ativo no tratamento, né? Mas voltando ali que tu perguntasse, que é um desafio realmente, por isso que é a importância às vezes dessa abordagem multidisciplinar, e muitas vezes um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, a gente vê muitos psiquiatras que se dedicam ao tratamento de dor, e psicólogos. Eu tenho uma psicóloga que inclusive trabalha conosco na Unimed, que ela fez uma especialização em dor crônica no Einstein, justamente para nos ajudar no tratamento desses pacientes, né, que têm esses problemas familiares de ansiedade, de depressão. Então isso é importantíssimo e fundamental, mas assim, a gente fala que a pedra fundamental do tratamento é o paciente. Então tá o psicólogo, tá o psiquiatra, tá o médico de dor, tá o fisioterapeuta, né, tá a família, né, tá o pessoal do ambiente em torno dele, mas ele tem que querer melhorar, ele tem que se esforçar, ele tem que se conscientizar, tem que estar aberto, exatamente. Ao tratamento. Tem que se conscientizar do que tem, né? Fazer atividade física regular, isso é o mais importante. Eu digo que se não fizer isso, eu brinco com os pacientes, pode tomar a farmácia inteira de medicamento,
que não vai adiantar. Comprometer o tratamento. Não, que não vai adiantar nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de medicamento vai ajudar se ela não fizer isso que eu comentei para você. Sim. Doutora, a gente ouve falar da fibromialgia já há algum tempo, mas me parece que ele é um assunto, é uma síndrome, uma doença dos nossos tempos. A gente não ouvia falar sobre isso, já existia? Não, já existia, mas com a vida moderna... Com outra roupagem. Exatamente, já existia, mas provavelmente numa prevalência não tão grande. Hoje a gente fala em 2,5% da população tem, né? Essa é uma das principais causas de dor crônica, se não, dependendo dos locais, a principal. Geralmente esse mundo moderno, né, com muitas, a gente vê essas mulheres, né? É comum, como eu falei, em mulheres, às vezes são mulheres que trabalham fora. Sim, né? Sobrecarrega, exatamente. A maioria, todos, sim, né, trabalham no tempo mesmo, trabalham fora, cuidam dos filhos, cuidam da casa, cuidam do marido. E chega uma hora que de tanta essa pressão da vida moderna, de tantos compromissos, né, não consegue aguentar essa pressão e começa a extravasar na forma de dor. Né? Importante, essa informação é importante. Daí dói aqui, dói ali, justamente, e isso é a vida moderna que tu mencionaste. Sim, é uma consequência do estilo de vida, de todo o estilo de vida que já é estrutural, não é de uma pessoa ou outra, é da sociedade. Da sociedade, exatamente, que veio com essa carga muito grande que veio com a mulher desde o século passado, né? Depois da Revolução Industrial ali, né? Tu falaste da importância do paciente reconhecer e estar aberto para o tratamento. Existe preconceito nessa área de que há muita negação por conta do preconceito? Não, eu não tenho fibromialgia, não aceito. Existe isso? Existe até mesmo dentro da área médica, que eu já peguei. A gente já pega alguns casos assim, de alguns médicos que não acreditam. É aquilo que eu te falei, é uma doença que não tem nenhum exame, né? Não tem nenhum exame que comprove a doença, né? Então, às vezes, esses pacientes, são rotulados como pacientes que querem ter um ganho secundário com essas dores crônicas. O que é um ganho secundário? Né? Querem chamar atenção, ou querem um ganho secundário de entrar no auxílio doença e parar de trabalhar, que isso é comum, não é comum, é realmente paciente, tem muitos pacientes que não tem condições de trabalhar, só que a gente fala que a gente tem que fazer o tratamento e esse paciente tem que voltar para o ambiente de trabalho, porque faz parte do tratamento ela voltar para o trabalho. Sim. Né? É importante isso. Sim, né? Sim. Se sentir útil, estar no contexto da sociedade, ter autonomia. Ativo, fazer alguma coisa, voltar para o trabalho. E a gente vê que tem certos pacientes que estão numa síndrome, uma crise aguda, que realmente elas não têm condições de trabalhar. Só que é importante a gente dar condições dentro dos tratamentos, com medicamentos, enfim, isso que eu conversei, de ela voltar para o ambiente de trabalho. Mas voltando ali realmente isso, até dentro da própria medicina, alguns médicos não querem acreditar muito da fibromialgia e às vezes os próprios familiares, mas como que tu estás com tanta dor assim, tu tens tanta dor, mas assim, todos os exames que tu fizeste, está tudo normal, os exames, não tem nenhuma lesão, não está nada doente, não está nada vermelho, não está nada inchado, sim, né? Nada aparente, Nada aparente, então tu estás se fingindo para chamar atenção, né? Ou, enfim, ou ter algum ganho, isso que a gente falou, né? Ter algum ganho secundário, né? Mas realmente nada disso, tá? Nada disso e realmente é uma doença. Tem que considerar o outro lado, né? Claro, o lado da doença. A dor é subjetiva, né? Como a gente falou ali, é uma dor subjetiva. Então, o que é subjetivo? Às vezes são situações que um paciente, ele não, às vezes a gente vê isso na dor aguda, né? A gente faz uma anestesia para uma cirurgia. A mesma cirurgia, o mesmo paciente, na mesma idade, uns ficam com dor durante 15 dias, uma dor forte os outros no outro dia já está tendo uma vida normal. Né? Isso por quê? Isso é a subjetividade da dor. E dentro da dor a gente tem que valorizar essa subjetividade da dor. Ou seja, se o paciente está me referindo que tem dor, é porque ele está com dor realmente. Né? A gente tem que considerar que está com dor. Primeiro passo é considerar que está com dor. Com certeza. A gente tem que sempre considerar. A gente tem as escalas que a gente mede a dor, que são escalas de visual analógica, né? Que a gente pede de 0 a 10 para dar uma... Tem várias escalas para medição de dor, mas a que mais usa a gente usa a escala de 0 a 10, onde 10 é a pior dor imaginável, 0 sem nenhuma dor. Enfim, mas a gente tem que valorizar essa queixa do doente, essa queixa da dor. Né? Qual é o
ponto mais crítico da fibromialgia? Qual é o quadro mais crítico da doença? Então, a fibromialgia é uma doença que, assim, também a gente fala que é uma doença que, infelizmente, a gente não tem uma cura. Ela não tem uma cura definitiva, né? Então, eu não tenho como dar um remédio, eu tomo esse remédio 15 dias, que em 15 dias tu estás curada, né? Ela não tem uma cura. Ela evolui em crises, né? Isso que a gente pergunta. As crises, o que geralmente leva os pacientes com fibromialgia a desencadear essas crises? Geralmente ela tem uma dor leve que de repente vira uma dor muito forte, né? É uma dor leve, basal sempre tá com dor, mas às vezes essa dor passa a ter uma crise muito forte de dor, né? Essas crises geralmente são desencadeadas, né, por geralmente frio ou extremos de temperatura, é muito comum. Transtornos de humor, né? O paciente está com problema para resolver, está deprimido, surgiu uma briga familiar, um relacionamento mal no trabalho, uma sobrecarga de trabalho e desencadeou a crise. E outro que se vê também, às vezes, é um excesso de atividade física. Eu falo que a atividade física é essencial e obrigatório, mas quando realizado um excesso, é aquela paciente que já tem a dor, hoje eu resolvi fazer uma faxina na casa. Ela fez uma faxina na casa inteira, tirou um sofá do lugar, deu uma crise, né? Também pode desencadear crise, né? Então, são esses fatores que a gente também tenta trabalhar com o doente, né? Explicando essas crises. Então, o que eu falo? É uma doença que infelizmente a medicina não tem uma cura definitiva, mas que tampouco é uma doença que vai evoluir para algo pior. Não é uma doença assim degenerativa, uma doença autoimune, não é uma doença que vai levar ela para uma cadeira de roda quando ela não conseguir mais andar, Sim. ou vai viver o resto da vida com dor. Tende a diminuir com a terceira idade, essas crises de fibromialgia, mas é um tratamento contínuo para deixar ela ali quietinha. Ter qualidade né? de vida. Exatamente, é isso que eu falo. O objetivo do nosso tratamento é amenizar as dores, evitar que essas crises aconteçam, assim, é quase inevitável de fazer com que ela aconteça. Ela vai acontecer, mas se ela está consciente, se ela está fazendo tratamento, essa crise, a hora que acontecer, ela vai ser pequena. Vai ser uma dor de pequena intensidade, e com isso a gente dá uma qualidade de vida melhor para os doentes, né? Então ela vai se descobrindo, também o que desencadeia a dor, o que não desencadeia. E isso também por isso que eu falei que a paciente é a pedra fundamental do tratamento. Sim, essa questão do autoconhecimento também, de se conhecer, de saber, né? E respeitar o próprio limite, né? Exatamente, limite também. Tanto vários limites físicos como um limite de carga emocional. Né? Sim. A fibromialgia, tu falasse do excesso de exercício físico, né? Então, a gente vive também numa sociedade em que a busca pelo corpo perfeito e até pela questão do estímulo da liberação de endorfina, né? A sensação de prazer, isso que a atividade física proporciona também. Isso pode ocasionar, não só agravar o quadro, mas ocasionar também fibromialgia? Pode, com certeza. O excesso de atividade física, né? Pode levar a uma sobrecarga. Porque a atividade física, nada que é em excesso, ela é benéfica, né? A gente vê que esses esportistas de alta performance, né, que são, a gente vê que é muito frequente um esportista de alta performance ter algum tipo de dor crônica, né? Porque tem muita sobrecarga, né? Sobrecarga nas articulações, né? Tendões, né? Então, e emocional também, né? Então, nada que é excesso é benéfico, né? E na medicina não é diferente, a atividade física também não é diferente, né? Então, eu acho que tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite, tem que fazer, realmente libera vários tipos de hormônio que são importantes no humor, são importantes no controle da dor, a gente tem as nossas endorfinas aí, tudo, enfim. Mas realmente respeitando os próprios limites, nada em excesso é benéfico. Entendi. Tu falavas do que é mais recorrente no consultório, na tua clínica, né? É interessante. Que outras ocorrências de dor, assim? Eu falei das dorsalgias, né? Que são as dores sobre a coluna, a fibromialgia. E a gente vê também muitas, assim, no meu consultório especificamente, as dores neuropáticas. São dores que, daí agora já com uma lesão realmente, que apresenta uma lesão. Esse tipo de lesões de nervo, a gente vê às vezes, a gente fala em neuralgia do trigêmeo, é um tipo de dor que acontece na face, geralmente unilateral. A
gente fala em neuralgia pós-herpética. Hoje tem muitos pacientes que têm a herpes zoster, que é um tipo de vírus, que é o herpes, é o mesmo herpes que está na boca, né? Aqui tem aquela... E o herpes, ele pode atacar algum tipo de nervo. Ele ataca... É um vírus, né? É um vírus, né? O vírus ataca o nervo, daí toma os remédios lá para matar o vírus, e o vírus morre, vai embora, só que ele deixou uma lesão no nervo. E essa lesão no nervo gera uma dor crônica, né? Então a gente vê muito essas neuralgias pós-herpética, a própria diabetes, uma neuropatia. Geralmente quando o paciente tem uma diabetes crônica e ele não controla, esse excesso de glicose pode levar a uma lesão, uma neuropatia periférica, uma lesão de nervo, e a gente vê dores de membro inferior. Então eu também vejo. E um outro tipo de dor que também eu trato bastante também, é a dor oncológica, né? Então a gente trata decorrente muito, do câncer, tratamento do câncer ou do câncer? Todos os dois. O tratamento do câncer, tanto a radioterapia, a quimioterapia nem tanto, mas a gente vê mais na radioterapia como uma sequela, às vezes, porque o que é radioterapia? É uma emissão de raios, né? De radiação para matar aquelas células cancerígenas. Só que acaba prejudicando outras células. Só que, exatamente, ela pode afetar alguns tipos de nervos e causar algum tipo de dor neuropática também. Mas também a própria evolução do câncer, né? Então, claro, na dor oncológica, né? Que a gente divide a dor crônica, a gente sempre fala para meus acadêmicos, meus alunos, a gente tem a dor crônica, tem a dor crônica oncológica, que é a dor crônica causada pelo câncer, ou como tu falasse, por algum tratamento do câncer, e a dor não oncológica, né, que é a grande maioria, né. Na dor oncológica a gente é um pouco mais liberal no que diz respeito a usar medicamentos para dor mais forte, né, que tem melhor resposta, né, a gente até para diminuição do sofrimento do paciente, isso é extremamente importante, né, não que no não oncológico não seja, mas assim, a gente é um pouco mais liberal no que diz respeito a usar medicações mais potentes. Porque essas medicações mais potentes, quando se usa numa dor não oncológica, eles podem, inclusive, levar esses pacientes a um outro problema, que é a dependência química a esses medicamentos. Ponto bem importante. Então, isso tudo a gente tem que levar muito em consideração, sabe? Porque a dependência química a esses tipos de drogas mais potentes, hoje os americanos estão de cabelo arrepiado, porque existe um número gigante de pacientes nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas nem tanto, de pacientes dependentes químicos dessas drogas opioides mais fortes. Posso dar alguns exemplos, tipo morfina, oxicodona, né, metadona, né, enfim, são drogas opioides fortes que, se usados de uma maneira indiscriminada para qualquer tipo de dor, podem levar esse paciente a uma dependência química, né? Então, além de ter com o paciente com dor, tu ainda vai estar com o paciente com uma dependência química. Isso também é um outro... Eu também costumo ver muito isso. Não muito, mas vejo. Isso acontece. A gente nem imagina, né? Muitas vezes que isso aconteça. É muito. É bem comum. É mais comum do que a gente imagina. Eu, como só trato esses tipos de paciente, muitos pacientes aparecem também dependentes para mim. É claro que também uma dependência química eu não tenho eu não vou conseguir tratar sozinho, né? Mas a gente orienta também, às vezes até alguns têm até necessidade de uma internação hospitalar, em hospital psiquiátrico, tudo, né? Para ajudar nessa desintoxicação dessas drogas, né? Então acontece sim, como eu falei para ti, nos Estados Unidos tem milhões, já me ouvi falar, quase 1 milhão de pacientes dependentes químicos da oxicodona, que é um tipo de medicamento desse, né, que foi usado indiscriminadamente lá. E tudo para se livrar da dor. Às vezes tem um paciente com uma dor lombar, fez uma crise de dor lombar, nada passa, eu vou tomar esses remédios para dor mais forte, que daí dá uma aliviada. Daí vai tomando, dá uma aliviada, toma mais um, toma outro, no outro dia, tomou 5 dias, às vezes tem pacientes com relatos de 2 dias tomando, podendo ficar dependente químico. Assim, então, num prazo tão curto? Prazo bem curto, dependendo da medicação e dependendo... Mas essa medicação, ela causa o que se ouve de falar que é um efeito rebote? Não sei se estou falando alguma besteira, mas... Não. Ou é o fato de que aliviou a dor e eu vou me acostumar a usar esse recurso
Porque está funcionando. É sim. isso, doutor? Não, assim, às vezes, no primeiro momento passa dor, mas às vezes dá um efeito de euforia, como outros tipos de drogas ilícitas, né? Entendi. Dá um efeito de uma sensação de bem-estar, de euforia, Sim. que acaba ficando dependente daquela droga, Então, causa... mesmo não tendo dor. Já Sim. até tem alguns casos que a gente conhece na emergência, né, do hospital e emergência, que tem certos pacientes que simulam uma dor e vão na emergência para ganhar esse medicamento, né? E às vezes vai numa emergência de um hospital, vai no outro hospital, vai numa clínica e vai rodando aí para ganhar esse tipo de remédio, desesperadamente, né? Atrás do recurso. Mas é por essa sensação de euforia, Entendi. de bem-estar que a medicação tem como efeito colateral, né? Sim. É mais comum as pessoas resistirem à dor ou ao tratamento da dor? Assim, de resistir, tu diz do ponto de vista de ser... Elas estão tão acostumadas à sua condição que resistem a procurar um médico porque acham que o tratamento vai ser difícil. A gente comentou, sim, né, no início, sim. Que os tratamentos são mais simples do que se imagina também, né? Essa necessidade de confronto, né? As pessoas são mais resistentes a conviver com a dor, porque dor, ninguém gosta da palavra. É uma palavra pequenininha que já causa desconforto só de falar. Nenhum ser humano, ninguém gosta de sentir dor. E nenhum ser humano vai aprender a conviver com a dor. O ser humano não foi feito para ter dor. Para dor. Ele não vai aprender a conviver com ela. Principalmente se for uma dor moderada ou uma dor intensa, né? Mesmo uma dor leve, tá? Que pode se tornar uma dor moderada e uma dor intensa se não tratada como eu falei, né? Por ampliação dos estímulos, eu não vou entrar muito nesses mecanismos, mas assim, o ser humano realmente ele não vai aprender e não foi feito para conviver com a dor. Então realmente assim, às vezes pode ter esse medo do paciente procurar um médico de essa dor. Claro, uma dor aguda é uma dor assim, de ele procurar um médico porque vai ter que fazer algum tipo de tratamento ou ser uma doença ruim, né? De ter alguma coisa disso. Mas eu acho que essa dor estando um pouquinho incomodando mais ele vai procurar um médico, porque ele não vai saber e não vai querer conviver com essa dor, tenho certeza. Mas a dor é de certa forma uma defesa do organismo? Então, isso é importante, eu até ia comentar, mas ainda bem que tu perguntasse. A dor aguda sim, a dor aguda é sempre um sinal de alerta, ela é importante. É necessária. Ela é importante, a dor aguda. Ela é um sinal de alerta de que alguma coisa não está legal, né? Ele vai procurar um médico por essa dor aguda, esse médico vai diagnosticar o que é essa dor aguda, é uma tendinite, é uma bursite, às vezes é uma apendicite, né, que tem que ser operada, então é um sinal de alerta, é importantíssimo a dor aguda, né? Só que assim, tu tens a dor aguda, tu fez o tratamento de base da dor aguda, né? Foi no médico, né? Fez o tratamento dessa dor aguda, né? E essa dor persiste mesmo com o tratamento, né? Tens uma bursite, uma tendinite, tu fizesse ali um ultrassom, fisioterapia, anti-inflamatório, e não melhorou, ou permaneceu com essa dor, ela não melhorou, como eu falei, se essa dor se permanecer por mais que 3 meses, ela passa a se tornar uma dor crônica, que é demais. Então, a dor aguda é uma coisa, a dor crônica é outra. Então, a dor crônica já não gera mais aquele sinal de alerta, aquele sinal de que algo está errado. A dor crônica já é uma consequência de uma dor aguda que não foi bem tratada. É isso que eu ia te perguntar. Ela sempre é uma consequência? Na maioria, 99%, na maioria das vezes. Uma dor crônica é uma consequência, portanto, de uma dor aguda não devidamente tratada. Quando surge o sinal de alerta, o ideal é procurar um médico e tratar o quanto antes, para essa dor não vir a se tornar uma dor crônica. Ela é porque daí uma dor crônica já gera todo um estresse físico, emocional, né? Então, a dor crônica, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes de mecanismos centrais cerebrais, de como que uma dor aguda se passa a se tornar uma dor crônica, mas quando passa a ser uma dor crônica, o tratamento já é bem mais difícil. Sim. E muitas vezes mais, não que seja ineficaz, né? A gente tem, né? Mas vai ser bem mais difícil tratar esse paciente com dor crônica. Sim, né? Claro. A abordagem da dor
ela é diferente para o adolescente, para a meia-idade, para o idoso, para a terceira idade? Sim, com certeza. Até claro que vai depender da fisiopatia. De cada situação, geralmente, cada idade, caso. a gente tem um número maior de pacientes com dor crônica. Qual é a principal causa de dor crônica no adolescente, no adulto, no idoso? Cada um tem. Mas no idoso a gente vê que até se beneficiam mais desse tratamento intervencionista que a gente faz com infiltração no idoso, porque o idoso geralmente tem muitos efeitos colaterais com essas drogas que a gente usa, seja para tratamento de dor crônica, como são às vezes alguns anticonvulsivantes, antidepressivos que a gente usa muito, né? Alguns remédios para dor mais forte, que o idoso tem muito efeito colateral. Então, a gente até, geralmente no idoso, a gente faz mais tratamento intervencionista. Claro, cada caso é um caso, tem que ser tudo analisado, né? Como eu sempre falo dessa importância da abordagem multidisciplinar, vários profissionais, mas aquilo que tu falaste é importante. O paciente está com uma dor aguda, tem que procurar o mais rápido possível, né? Uma ajuda, um auxílio médico, para que isso não venha a se tornar uma dor crônica. Claro. Né? Doutora, a gente está caminhando para o finalzinho do programa. Passou rápido, porque esse assunto, né? Eu acho que ele é inesgotável, como a gente disse, ninguém quer sentir dor, né? Apesar da dor muitas vezes ser um sinal de alerta, mas ninguém quer sentir, né? Todo mundo foge. Ninguém quer sentir dor. Mas eu agradeço a vocês aqui. A gente agradece também a sua presença aqui. A gente está sempre à disposição quando precisar. Mas Obrigada. foi super agradável bater esse papo aqui sobre esse assunto. Passou super rápido, né? Sobre esse assunto que a gente gosta e que a gente tenta sempre, como a gente fala muito com meus acadêmicos, com meu professor, né? Eu sou professor da Unisul em 20 anos e dou as aulas de dor aguda e as aulas de dor crônica, eu dou há 20 anos para os meus acadêmicos. E eu sempre, é importante a gente falar sobre dor, né? Sim. Em vários canais, em vários ambientes. Até porque para quem está nos ouvindo, nos assistindo, se sente alguma dor e muitas vezes há bastante tempo, né? Muitas vezes pode se livrar dessa dor, né? Claro, com certeza. A abordagem sempre precoce inicial da dor. Sim. Doutor, muito obrigada mais uma vez. O espaço aqui está aberto também para a gente falar sobre outros assuntos relacionados, tá? Tá bom? Obrigado para vocês. Boa tarde. A gente agradece também a sua presença aqui. Não esqueça de acompanhar os outros episódios do nosso videocast. Até o próximo assunto.